A Fragata Surprise, de Patrick O'Brian. A Fragata Surprise é o terceiro livro de uma série, Mestre dos Mares, escrita pelo inglês Patrick O'Brian. Patrick O'Brian nasceu em 1914. Ele escreveu muito, escreveu contos, escreveu romances, escreveu biografias, fez traduções. E no final dos anos de 1960 ele começou a trabalhar naquele que seria o primeiro livro de uma série que o tornou famoso, Mestre dos Mares. Ele veio a falecer em 2000, deixando inacabado o 21º livro da série. Em A Fragata Surprise, que foi publicado pela primeira vez em 1973, nós temos o mesmo pano de fundo histórico dos primeiros, de todos os outros livros, não só dos primeiros, mas de todos os livros da série, que são os primeiros anos do século XIX na Inglaterra durante as guerras napoleônicas, quando Inglaterra e França frequentemente se confrontavam em batalhas em alto mar. Boa parte das batalhas eram batalhas navais. E nessa aventura aqui, nós reencontramos aqueles dois personagens principais da série que, na minha opinião, já são eternizados desde o primeiro livro. O comandante Jack Aubrey e o médico e naturalista Stephen Maturin. Nessa aventura aqui, a missão, em princípio, do comandante Aubrey é conduzir um embaixador britânico até as Índias. Mas, naquele que talvez seja o momento clímax do romance, ele se vê compelido, como o único navio inglês de guerra em alto mar, a proteger uma frota de comerciantes ingleses que estão na iminência de serem atacados pelos franceses. É possível que a coisa mais bacana, mais legal da maneira como o O'Brian escreve seja o fato dele manter em equilíbrio tantos elementos diferentes dentro dos romances da série. Você tem um panorama histórico, você tem inclusive não só a política externa da Inglaterra, mas a interna também, aquela questão de qual era a posição política do inglês médio, se ele era Tory, se ele era Whig. Você tem, às vezes, algum toque sobre a economia inglesa também dessa época, quais eram as fontes de riqueza dos ingleses. Tem a parte da aventura, das batalhas em alto mar, das lutas, né, entre os navios, e são muito bem descritas as batalhas marítimas. Tem também a questão da espionagem, né, o lado político assim oculto, né, o lado mais obscuro da guerra, porque o Dr. Maturin, além de ser médico e além de ser naturalista, ele é também um espião da coroa inglesa, né, contra Napoleão. E tem esse lado, digamos, menor, que é menos grandioso, que já não é o panorama histórico, que já não é a parte da aventura, que já não são as cenas de guerra e de batalha, mas os conflitos humanos. O fato dele conseguir criar esses personagens de uma forma tão interessante, tanto os personagens principais quanto os secundários, como eu já falei no outro vídeo, e essa é uma das razões porque ele foi comparado a Jane Austen, né? Esse retrato hábil que ele faz das suas figuras de um modo geral, de você ser capaz de compreender qual é a personalidade, quais são as características marcantes de cada um, mesmo sem que ele fique fazendo longos parágrafos explicativos sobre cada um, porque ele não faz isso. E uma das coisas que eu mais gosto na série, e eu já descobri que outras pessoas que leem, críticos e tudo, também gostam desse lado, que é o fato dele criar esses dois personagens tão diferentes entre si, o comandante Aubrey e o médico Maturin, e torná-los amigos, muito amigos. O Jack Aubrey, o comandante, ele é aquilo que a gente pode chamar de um gênio no mar. Quando ele está a bordo do navio, ele é capaz de quase que de prever aquilo que o seu oponente, né, na embarcação francesa vai fazer e tomar medidas para se precaver quanto aquilo, para manobrar o seu navio de forma a suplantar o seu inimigo. Ele é realmente um gênio. É realmente um gênio. E não é à toa que em alguns volumes da série ele é chamado de Jack Sortudo. Mas quando ele está em terra, ele é um homem realmente desassistido. Ele não tem muita noção de diplomacia. Às vezes ele fala um pouco demais, né? Fala o que não devia, meio desastrado para falar. Enfim,
é uma figura que, como alguém já disse, né? Ele é um gênio quando está ao mar, mas é um tolo quando está em terra, muitas vezes. Já o médico, o Stephen Metrin, ele é um homem muito reservado, muito introspectivo. A gente tem mais acesso aos pensamentos do Metrin porque ele é mais dado à autoanálise, tanto no seu diário, e a gente tem trechos do diário que a gente pode ler aqui, em A Fragata Surprise, quanto, de vez em quando, o O'Brien realmente se demora para mostrar aquilo que o Metrin está pensando, enquanto que o Jack Aubrey é uma figura muito mais aberta, né? Muito mais exuberante, muito mais alegre, e que não é muito dado à introspecção, ao contrário do Metrin. E mesmo assim os dois são muito amigos. A amizade deles, como disse um outro crítico, ela é retratada de uma forma pelo O'Brien que ele consegue nos fazer, como leitores, ter tanto prazer na amizade dos dois, quanto eles provavelmente extraem prazer da amizade deles. Uma das coisas que liga os dois é o fato de ambos serem músicos amadores. Então, quando as coisas estão mais ou menos calmas a bordo da Fragata Surprise, a gente encontra os dois tocando juntos, né? Tem também muito humor, só que não é um humor assim muito óbvio, da mesma forma como a Jane Austen, e eu já li em algum lugar que o O'Brien era um admirador da Jane Austen, então ele deve ter aprendido com ela. Porque às vezes você tem que ler uma cena e perceber aquele corte que o O'Brien faz de uma cena para outra, e na cena seguinte, quando às vezes parece que não tem nada a ver com aquilo que você acabou de ler, você acompanha um pouquinho mais aquele texto da segunda cena e percebe que o humor está escondido ali. Ele faz isso aqui num trecho de A Fragata Surprise. Ele interliga duas cenas uma após a outra, e o corte entre as duas é onde justamente ele vai exercer esse sentido de sutileza, né? De não deixar o humor assim muito óbvio. E eu me lembro que quando eu estava lendo a segunda cena e percebi o que ele quis dizer, né? O que estava subentendido ali, e que era tão engraçado, eu fiquei rolando de rir. É bem divertido, mas não é aquele humor assim óbvio, não é aquele humor assim escrachado. É uma coisa que pede mais atenção, mais sutil realmente, mais elaborada. E eu realmente eu me impressiona nessa série. Eu tenho um grande prazer de ler esses livros, como eu já falei, porque eu fico encantada mesmo com a forma como o O'Brien equilibra tudo isso. Equilibra a parte histórica, equilibra a parte da aventura, equilibra a elaboração dos seus personagens, equilibra os momentos até em que às vezes os personagens principais, né, o Aubrey e o Metrin, às vezes eles discordam em alguma coisa, e como aquilo é passado de uma maneira muito realista, mas ao mesmo tempo sem nenhum exagero, né, na forma como eles se expressam. O modo como ele consegue nos dar uma ideia de como teria sido realmente viver a bordo de um navio de guerra nessa época, na época das guerras napoleônicas. Enfim, é muito difícil, eu acho que dar conta de tudo que os livros da série conseguem passar. E de quais são as suas qualidades, porque eu acho que são muitas mesmo.